Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, professor de Introdução à Teologia Sistemática do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Nós estamos agora na nossa quarta videoaula, tratando do capítulo 1 da nossa apostila, que é o desenvolvimento da teologia e os desafios contemporâneos. Na última aula, nós vimos sobre as influências da pós-modernidade na nossa vida, na cultura, como que ela tem enfatizado o ego humano, como ela tem buscado realizar os sentimentos e os desejos do coração humano, e como a nossa época tem sido caracterizada por esse pensamento de que o que importa é realizar os nossos próprios desejos, as nossas vontades. Diante desse quadro cultural, nós enfrentamos uma grande dificuldade para expressar a nossa fé, para manter as nossas convicções. Em um momento em que dar testemunho da verdade às pessoas que acreditam que a verdade é relativa é um grande desafio. Jesus é colocado como considerado tão importante quanto um cristal ou qualquer artefato místico. Isso faz com que nós tenhamos dificuldade em mostrar quem Jesus é, o Evangelho, a autoridade das Escrituras, para uma geração que não acredita mais em verdade absoluta, que acha que tudo é relativizado. Diante dessa questão, nós temos visto um crescimento muito grande nos nossos dias do ateísmo, onde muitas pessoas têm militado tanto nas universidades como também na mídia, na internet, para desconstruir os valores cristãos e para criar uma geração cada vez mais ateísta. E aí há uma grande questão a perguntar sobre isso, porque se Deus não existe, verdade absoluta também não existe. O que há por trás de tudo isso não é simplesmente a tentativa de negar que Deus existe, mas é a tentativa do homem de viver conforme o seu próprio coração. Então, nesse processo, o homem começa a negar a verdade absoluta, negar a existência de Deus, para viver conforme a sua própria vontade. E isso é uma herança que vem desde a Renascença, passando pelo iluminismo e agora na pós-modernidade. Mas nós temos que perguntar o seguinte: se Deus não existe, então nós estamos soltos, nós podemos viver conforme nós queremos, conforme nós desejamos, conforme os nossos sentimentos, sem qualquer padrão de moral, de ética, cada um deve fazer conforme o seu coração. É justamente isso que muitos têm defendido nos nossos dias. Ou talvez outros defendem que Deus existe, mas ele existe numa outra dimensão, uma dimensão inalcançável por nós, de tal maneira que nós não podemos conhecer a Deus. E se ele existe, mas nós não podemos conhecê-lo, isso significa, portanto, que nós não temos nenhum padrão revelado por ele a nós para que possamos viver. Esse é o pensamento dos agnósticos. Gnósticos quer dizer, gnosis é conhecimento do grego, então é negação, é não conhecimento. São aqueles que dizem que Deus existe, mas ele não pode ser conhecido. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente na apostila. E existem aqueles como nós, que cremos que Deus existe, e não somente que Deus existe, mas ele se revelou e ele pode ser conhecido. Então, preste bem atenção nesses três pressupostos. Deus existe, Deus se revelou e Deus pode ser conhecido. Esses três pressupostos são pressupostos básicos da teologia reformada. Deus existe, Deus se revelou e Deus pode ser conhecido. E aí é por isso que nós acreditamos na verdade absoluta. Nós não acreditamos que a verdade seja relativizada, que a verdade pode ser mudada de acordo de uma cultura para outra, e que a vontade humana deve estar solta de acordo com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade. Essa
essa liberdade da vontade, como é defendido hoje pelos ateus, e não somente pelos ateus, mas por várias correntes filosóficas, isso faz com que a sociedade comece a caminhar para um caos, para uma anarquia. Basta nós olharmos na Bíblia, quando a gente vê lá no período pré-diluviano, quando cada um fazia conforme o seu próprio coração. Ou quando nós olhamos no período dos juízes, no livro de Juízes, que cada um agia conforme o seu próprio coração. O coração do homem precisa de regras, precisa de leis para que possa ser refreado no seu mal, no seu intento. E aí então, nós vemos que essa sociedade, essa cultura envolvida pela pós-modernidade, acredita que vive de fato uma liberdade, que isso é felicidade, mas na realidade vive como um tolo, ou como tolos, insensatos, que buscam sentido na vida nos seus próprios prazeres, que faz dos seus prazeres um Deus para si. E nós somos aquilo que nós adoramos. Então o homem, ele sempre será um ser religioso, um ser que busca adorar algo. E por causa do pecado que habita no homem, ele distorceu esta realidade da adoração. E ele busca viver conforme a sua própria vontade. Ele adora a criação ao invés do Criador, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 1, tornando-se louco em seu próprio raciocínio. Essas mudanças culturais de moral e ética na verdade, essa transição do iluminismo para a pós-modernidade. No iluminismo, a razão era juiz da verdade. Agora, na pós-modernidade, é o coração do homem que é o juiz da verdade. Isso significa que, na prática, não mudou nada. O homem continua sendo o centro, porém, apenas a ênfase maior agora não é mais na razão, é nas emoções humanas. Mas o que isso tem a ver no que diz respeito à teologia? Será que a pós-modernidade, todo esse pensamento que eu aqui apresentei, tem alguma influência na igreja? Tem alguma influência na teologia? Vamos pensar um pouco. Pense na teologia da prosperidade. Ela não seria uma teologia influenciada e fruto dessa pós-modernidade? Porque ela enfatiza o homem, ela enfatiza o imediatismo, ela enfatiza os desejos humanos, ela mostra e prega que você só é uma pessoa realmente feliz, uma pessoa abençoada, se você é próspera, se você alcança os seus desejos e sonhos materiais, econômicos, se os seus prazeres são realizados. Não seria isso uma demonstração clara de uma influência e de uma construção teológica centrada no homem, com influência da pós-modernidade? Então, o que nós aprendemos de imediato é que a teologia ela é influenciada pela cultura. O que eu desejo como seu professor é despertar em você o discernimento e a atenção e a boa leitura da nossa época. Essa é uma grande dificuldade que a maioria dos crentes não percebem, não se esforçam e são manipulados pela cultura sem perceberem. Você pode ver que não é apenas a teologia da prosperidade que é influenciada pela pós-modernidade. A própria visão da maioria dos crentes é que a experiência ela normatiza a fé. A experiência mostra o que é certo e o que é errado, pragmática, se deu certo é de Deus. Isso tudo tem a ver com a pós-modernidade. Não tem a ver com as escrituras. Então é importante nós percebermos isso. Quando nós olhamos para a história da igreja e da teologia sendo desenvolvida dentro dessa história, Sproul vai colocar que a teologia nas universidades no passado era a rainha das ciências. Então a teologia
ela conduzia ou ela interpretava as outras áreas de conhecimento, como a filosofia, a sociologia e outras. Ou seja, as demais disciplinas eram regidas, conforme a figura na apostila você pode ver, ela regia as demais disciplinas. Mas com o passar do tempo, a teologia, ela deixou de ser a rainha das ciências e ela começou a ser apenas tida como um estudo sobre Deus, mas não um estudo do homem a partir do que Deus diz que o homem é. A teologia ela foi submetida à antropologia. A antropologia, como fruto do homem ser o centro agora de todas as coisas e não Deus, agora é a antropologia que vai dar o norte sobre a teologia, sobre a sociologia e sobre todas as demais disciplinas. Isso é uma revelação clara de que a teologia perdeu o seu lugar na escola, na universidade. Por isso que você pode ver que a maioria considera que fé e razão são coisas completamente distintas e que não tem nada a ver. Isso está ligado ao fato, a gente vai ver mais à frente sobre Immanuel Kant, dentro do iluminismo, que defendia que Deus existia no mundo noumenal, o mundo dos númenos, no mundo inatingível pelo homem, e nós vivemos no mundo fenomenal. Por isso que fala de fenômenos religiosos. Isso, a religiosidade seria só algo na esfera humana, nada teria a ver com a divindade, porque a divindade está no mundo do noumenal, dos números, de tal maneira que os dois mundos são separados. Não há como nós conhecermos a Deus verdadeiramente, porque Ele vive em outra dimensão. Isso aí fez com que surgisse o liberalismo teológico, que a gente vai ver mais à frente. E tem influenciado grandemente a teologia das nossas igrejas, infelizmente. Tudo isso está ligado, irmãos, a essa questão de uma visão errada sobre Deus, de uma visão errada sobre a teologia, de pensar que a teologia ela apenas trata de ideias sobre Deus, mas não de um conhecimento verdadeiro sobre Deus, porque ele não se revela. A religião, dentro dessa perspectiva, é apenas um estudo do comportamento humano. Por isso que, quando você vê o curso Ciência da Religião, quer dizer que é um estudo do fenômeno religioso, do comportamento religioso, mas não é um estudo sobre a Deus realmente, com a ideia de que ele se revelou de forma absoluta e verdadeira por meio da Escritura e que nós podemos conhecê-lo. Não existe isso mais nas universidades. Isso por quê? Porque a igreja perdeu o seu discurso. A igreja perdeu o seu espaço por incompetência, por falta de envolvimento inteligente e no poder de Deus, dos teólogos, para poder manter esse discurso inteligente dentro das universidades. E hoje nós temos visto aí uma teologia completamente desprovida de inteligência no meio evangélico, uma teologia completamente mística, baseada simplesmente na experiência e que faz com que os ateus deem risada de nós. E eu daria risada também de nós se eu fosse um ateu, porque o que é pregado hoje no meio evangélico por essas igrejas que compõem a maioria é extremamente ridículo em termos racionais. Mas isso não é verdade com relação à boa teologia. Não é verdade com relação àquilo que homens de Deus que foram usados na história construíram e têm construído. Nós temos respostas racionais, respostas lógicas, submetidas às Escrituras para responder qualquer um dos questionamentos feitos por aqueles que não acreditam na existência de Deus. Mas que você possa meditar sobre isso. Nós vamos ter depois um quinto vídeo, continuando, para podermos meditar e refletir sobre essas questões da teologia dentro dessa época que vivemos, quais as influências e qual a importância da teologia na história e nos nossos dias. Que Deus assim nos abençoe. Amém.